Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. Todos nós que investimos no mercado financeiro, estamos ali sempre buscando uma melhor rentabilidade para a nossa carteira, uma melhor rentabilidade para o nosso dinheiro. E um elemento que muitas vezes ele fica meio escanteado para todos os investidores é a questão do risco. Eu preciso entender e eu preciso saber administrar quais são os riscos passíveis de prejudicar o crescimento da minha carteira de investimentos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que, além de apresentar os conceitos e como funciona cada risco, eu quero te mostrar na prática, dentro de uma carteira de investimentos, como que a gente vai nos proteger e como que a gente pode calcular para saber até que ponto que a gente pode ir em relação aos riscos dos nossos investimentos. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já clica no curtir e compartilhe com amigos e familiares para que nós possamos, a maior quantidade de pessoas, usufruir dos benefícios que uma boa carteira de investimento pode trazer para nós. Então, vem comigo! Meus amigos, hoje eu quero explicar passo a passo como que funciona, quais são os riscos que nós corremos aqui no mercado financeiro. Na verdade, em todos os investimentos a gente corre algum tipo de risco, entender quais são esses riscos e entender como que a gente pode, de forma inteligente, administrá-los. Não é interessante para nenhum investidor não tomar risco. O importante é que, a partir do seu perfil de investidor, dos seus objetivos, é entender quanto de risco você pode tomar numa carteira de investimentos, tá bom? E é exatamente isso que a gente faz quando a gente pensa num planejamento financeiro. Então vamos falar um pouquinho de risco, pessoal. Tem outros riscos, mas hoje a gente quer trabalhar especificamente em relação ao risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. O que seria o risco de crédito? O risco de crédito ele tem um elemento essencial, que é o crédito. Então, para que nós possamos ter uma relação de crédito, a gente precisa ter um polo devedor e um polo credor dentro daquela relação. Tá? Então, basicamente, pessoal, o risco de crédito é o risco de eu precisar usar o dinheiro ou na data do vencimento, o devedor não conseguir assumir a responsabilidade que fez comigo, o credor. Tá? Então, eu empresto dinheiro para uma instituição financeira e no final, no vencimento, por exemplo, de um CDB, de um LCA, de um LCI, ela não tem capacidade financeira de pagar o meu recurso. Então, o risco de crédito, ele existe exatamente, né, aquela impossibilidade de o devedor pagar o credor na data acertada. Tá? Então, quando nós falamos do mundo dos investimentos, quando a gente vai para os títulos bancários, por exemplo, CDB, LCI, LCA, tá? Nós estamos falando que nós somos credor de uma instituição financeira. Tá? Então, para essa instituição financeira, existe a figura do fundo garantidor de crédito, que para crédito até 250 mil por CPF, esse fundo garantidor ela vai garantir, vai pagar ali para o credor esse recurso. Quando a gente vai para alguns títulos mais arriscados, como debêntures, CRIs, CRAs, o emissor dessa dívida é uma empresa, normalmente uma grande empresa. Então, o que acontece? Aí a gente fala que há um risco maior, porque não há a figura do fundo garantidor de crédito. Tá? Então, nesse caso, o que o investidor espera? Ele espera uma taxa de retorno mais alta. E quando a gente fala dos títulos públicos, o emissor dessa dívida é o governo federal, é o Tesouro Nacional. Então, nesse caso, a gente fala que é o menor risco de crédito possível, porque o governo ele tem a capacidade de imprimir dinheiro, se for o caso, para pagar ali nós, credores, tá bom? Então, existe essa relação. Quando a gente fala, então, pessoal, risco de crédito, a gente vai envolver sempre essas duas partes, de devedor e de credor. E existe uma relação aqui que a gente falou de quê? De dívida, tá? Então, isso aqui vai ser envolvido dentro de uma dívida. Alguém prestou dinheiro para alguém. Quando nós falamos de risco de mercado, nós estamos nos referindo, pessoal, àquela oscilação dos preços dos ativos. Então, sabe quando você compra a ação, por exemplo, de uma Petrobras a R$ 35, e quando você olha ali 6 meses ela está valendo 28, ou ela pode estar valendo R$ 48, é exatamente essa oscilação que a gente chama de risco de mercado. Tá? Então, é o risco de
A partir de um cenário macroeconômico, a partir de notícias, a partir de resultados financeiros, né, o preço desses ativos eles vão ter uma oscilação no passar do tempo. Tá? Só que você tem que entender, pessoal, que o risco de mercado ele é um risco inerente a quase toda classe de ativos. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí, mas quando a gente afasta ali os pós-fixados, todas as outras classes, ou pelo menos quase todas as outras classes, elas estarão suscetíveis a risco de mercado. Então, quando a gente monta uma carteira de investimento, a gente precisa entender que, a depender do meu perfil de investidor, eu posso tomar menos risco ou eu posso tomar mais riscos, buscando uma melhor rentabilidade da minha carteira de investimentos. Então, entender o nosso horizonte de tempo, horizonte de vencimento dos nossos ativos, é super importante para que nós possamos montar uma carteira de investimentos vencedora. Então, essa aqui que é a relação de risco de mercado. Agora eu quero falar um pouquinho da relação de risco de liquidez. O que é a liquidez, meus amigos? A liquidez é a velocidade como eu consigo reaver o meu recurso sem haver prejuízo. Então vamos imaginar que eu vou ali e aplico no Tesouro Selic. No momento que eu quiser o dinheiro, eu entro lá, faço o resgate e o dinheiro cai na minha conta no mesmo dia. Agora vamos imaginar que eu compro um título com vencimento, uma debênture com vencimento para 2031, que eu não consigo resgatá-la antes do vencimento. Perceba que a minha liquidez é só lá em 2031. Vamos imaginar que eu preciso desse recurso antes, ou seja, eu preciso tomar um recurso em algum lugar, porque meu título está travado. Então, o risco de liquidez é exatamente aquele perigo, aquele cuidado de eu conseguir alinhar os vencimentos dos meus investimentos aos meus objetivos. Vamos imaginar que eu estou investindo para, em 2027, comprar o meu imóvel, por exemplo, tá? E eu estou levantando aqui, eu estou aplicando e lá eu quero resgatar 400 mil para eu comprar, ou para eu inteirar para comprar o meu imóvel, por exemplo. Só que eu começo a investir em debêntures, em títulos com vencimento para 2035, que tem uma ótima rentabilidade, mas percebam que ele não vai me levar ao meu objetivo, tá? Embora tenha uma boa rentabilidade, a liquidez aqui, ela não vai atender, né, a esse meu objetivo de comprar meu imóvel daqui 1 ou daqui 2 anos. Consegue perceber? Só que essa liquidez, pessoal, a falta de liquidez é normalmente o conceito que a gente tem mais latente. Ou seja, o meu dinheiro não pode estar travado para um momento quando eu precisar. Só que existe o risco também, pessoal, esse risco que é muitas vezes de eu deixar dinheiro na mesa. O que eu quero falar com isso? Tem pessoas que têm 80%, 90%, 100% dos seus investimentos no mercado financeiro com a liquidez altíssima. D mais 0, D mais 1. E olha o que acontece. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de investimento, a gente está investindo, né, em títulos que costumam pagar alguma coisa próximo de 100% do CDI. Então, vamos imaginar que João, ele tem 200 mil reais, e esses 200 mil reais estão investidos, por exemplo, no CDB, que paga 100% do CDI. Então, se o nosso CDI hoje está mais ou menos na casa de 14, mais ou menos, percebam que João, né, que o João vai ganhar 14 ao ano, que exatamente representa 100% do CDI, né, para o valor que ele tem aplicado. Mas percebam que João não tem nenhum compromisso, não tem nenhum objetivo a curto prazo. Ele tem todo o dinheiro com alta liquidez, recebendo 100% do CDI, tá? E não tem nenhum objetivo de curto prazo. Mas percebam que hoje eu fiz uma pesquisa antes da gente gravar esse vídeo aqui, e eu vi que numa corretora havia um título que não era o Banco Master, tá? Se você pegar o Banco Master, vai pagar muito mais por conta de todo o cenário que a gente está vivendo aí em relação ao Banco Master, mas ele paga 123% do CDI. Então percebe, pessoal, que é o ponto que eu aqui estou ganhando 100%, tem um investimento que me paga 123%. Só que o que acontece? Às vezes eu preciso ficar com esse dinheiro travado 2 anos, 3 anos. Percebe? Só que se eu não preciso de todo o dinheiro neste momento para atender os meus objetivos, eu posso travar parte do meu dinheiro para que eu possa conseguir melhores rentabilidades. Então percebe, por exemplo, que eu também encontrei um outro título que pagava IPCA mais 9,6 e travava também para 1 ou 2 anos.
Então percebe, se eu tenho todo o meu recurso, por exemplo, no Tesouro pré-fixado, que eu estou pagando IPCA, né, mais alguma coisa de 6,5, 6,8, eu não olhei hoje, mas percebe que aqui eu estou conseguindo uma rentabilidade melhor. E o mesmo vai para o pré-fixado. Olha aqui, pessoal, o pré-fixado eu peguei um pré-fixado de 16,10, com vencimento por um período um pouco mais longo. Se eu for aplicar no Tesouro hoje, vai estar mais ou menos 13,7, 13,8. Então percebe que às vezes eu tenho uma liquidez muito alta na minha carteira de investimento e isso faz com que eu deixe dinheiro na mesa. Por quê? Porque eu não preciso de todo esse recurso no curto prazo e eu estou abrindo mão de travar parte do meu recurso para que eu consiga uma melhor rentabilidade da minha carteira de investimento. Por isso que é importante aquele clichê que o bom investimento começa em saber quais são os seus objetivos, tá bom? Mas, pessoal, vamos para a segunda parte do nosso vídeo, que é o quê? É como que a gente vai conversar com esses riscos dentro da nossa carteira de investimentos. Esses aqui não são os únicos, mas que é os que eu quero trazer como exemplo para que a gente possa aplicar na prática, dentro da nossa carteira de investimento, como que eu posso melhorar essa relação de risco e retorno dos meus investimentos. Então, vem comigo aqui. Vamos trazer isso para a nossa carteira de investimentos. Então, se você já conhece o nosso trabalho, já acompanha, sabe que a gente sempre vai pensar nessa estrutura aqui. Então, quando nós falamos de reserva de emergência, quais são os riscos que eu preciso me proteger aqui, me blindar, para que eu possa ter uma boa reserva de emergência? Primeiro ponto, pessoal, quando a gente fala de risco de crédito, eu não posso investir, tá, a minha reserva no Banco Master, por exemplo, que agora, que em maio de 2025, a gente sabe que o Banco Master está passando por alguns problemas aí. Então, assim, eu não quero investir o meu recurso num banco que, né, ele pode vir, né, a fechar e eu preciso acessar o Fundo Garantidor de Crédito. Então, eu não quero correr risco. Então, o meu risco de crédito aqui ele tem que ser baixo, tá? Então, eu preciso de investir em boas instituições financeiras. Então, o Tesouro Selic seria uma alternativa, tá? Quando a gente fala de risco de mercado, eu também não posso buscar muita oscilação no preço dos meus investimentos. Então, por isso que a gente vai indicar aqui os títulos pós-fixados. Tá bom? E quando a gente fala em termos de risco de liquidez, a gente também já sabe que esse meu investimento aqui, ele precisa ter liquidez D mais 0 ou, no máximo, de D mais 1. Tá? Eu tenho que buscar investimentos com essas características. Quando nós vamos para a nossa carteira de investimentos, a gente já começa a poder tomar um pouco mais de risco, tá? Então, em relação ao risco de crédito, a gente pode flexibilizar um pouco e buscar algumas instituições menores, tá? Que tem um pouco mais de risco, mas que tem um pouco mais de rentabilidade. Então, eu vou pegar toda a minha parcela do pós-fixado e vou investir em pequenas instituições? Não. Mas eu posso pegar parte dos meus recursos e fazer isso. Tá? Então, o pós-fixado, pessoal, ele quase, o risco de mercado dele aqui, tá, é pouco. Por quê? Porque normalmente ele é bem baixo. Vou colocar um menos aqui, porque ele é bem baixo. Por quê? Porque normalmente essa classe de investimento ela vai subir mais ou menos assim. Ela não tem muita oscilação. Que é diferente da pré-fixada. A pré-fixada ela faz exatamente isso. Então, o risco de mercado do pré-fixado ele já é bastante intenso. E ele é mais ou menos, tá, aqui dentro do IPCA, tá? Mas quando eu falo que ele é mais ou menos, ele é um pouco para mais do que um pouco para menos, tá? Então, pessoal, na minha carteira aqui de renda fixa, parte da minha carteira eu quero um pouco mais de risco de crédito, ou seja, para quê? Para que eu possa ter melhores rentabilidades, tá? Lembrando que é uma parte, não é a carteira toda. Tá? Em termos de risco de mercado, eu já vou correr risco de mercado no pré-fixado e no PCA. Então a gente vai perceber que eu sou um investidor mais conservador. Eu não consigo ver a minha carteira dando solavancos. Então eu preciso aumentar a minha parcela de quê? De pós-fixado. Eu preciso ter uma parcela bem menor de pré-fixado. Tá? E uma parcela razoável ali do indexado à inflação. Então, perceba, pessoal, que é dessa forma que a gente vai montando essa carteira de investimentos. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de bolsa, renda variável, aí o risco de mercado aqui ele é um risco grande. E nessa seara, como a gente falou lá atrás, que a gente fala de uma relação de credor e devedor, quando a gente fala de investimentos em bolsa, não há essa relação de risco de crédito. Porque eu não sou um credor da empresa da qual eu possuo ações. Eu sou dono da empresa. Eu sou dono, tá?
Quando a gente fala em investimentos no exterior, muitas vezes a gente vai usar aqui fundos de investimentos, a gente também não fala muito uma relação de risco de crédito, porque eu não sou devedor. Na verdade, eu não sou credor de um fundo de investimento. Eu sou um cotista. É como se fosse um pequeno sócio do recurso daquele fundo, tá? Então essas relações, assim, o risco de mercado aqui, mais ou menos, há um grande risco de mercado, tá? Mas o risco de crédito, né, tanto na bolsa quanto no exterior, não existe muito essa figura do risco de crédito. Quando a gente fala, por exemplo, nesses dois mercados também, em termos de liquidez, quando a gente investe em ações, fundos imobiliários, a gente vai ter uma liquidez alta, ou seja, 2 dias. Quando a gente investe em alguns fundos de investimentos, pode ser que a gente tenha uma liquidez de 30, de 60, a gente aumenta um pouco aí, tá? Na verdade, a gente dilata um pouco mais o vencimento do título, a partir do momento que eu peço o resgate, o dinheiro cai na minha conta em 30 ou em 60, ou às vezes até em 90 dias. Então, aí a gente tem que entender um pouco como é que funciona a questão da liquidez da minha carteira. Mas percebam, pessoal, que eu preciso entender, montar uma estrutura de uma carteira de investimentos e saber como proteger a minha carteira dentro dessa estrutura de risco de crédito, de risco de mercado e de risco de liquidez. Percebam que, quando a gente fala em liquidez nessa carteira de investimento, considerando que eu tenho uma boa reserva de emergência, percebam que eu posso abrir um pouco de mão da liquidez, eu posso tomar mais risco de mercado e eu posso tomar um pouco mais de risco ali em relação aos emissores das dívidas que eu estou contratando, na verdade que eu estou emprestando dinheiro. Então perceba que eu consigo flexibilizar um pouquinho, tá? Esse tripé aqui de risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez, tá bom? Ficou alguma dúvida? Você hoje monta a sua carteira de investimento pensando em como que a gente pode otimizar a relação de risco e retorno? Coloque nos comentários para mim. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, peço que você compartilhe, clica aqui em curtir, apoie esse trabalho, né? E vamos levar essa mensagem de investimentos, de bons investimentos, para a maior quantidade de pessoas possível. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!